pelo Facebook do Agora Nordeste. Boa noite. Hoje, o Agora Nordeste tem mais uma importante entrevista. Ao meu lado aqui, os convidados especiais. Doutor Antônio Apolinário, presidente da OAB Timbaúba, e doutor Paulo Tavares, o advogado Paulo Tavares. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, público ouvinte do Agora Nordeste. Meu caro amigo Renato Melo, Romário, Ricardo, que fazem parte deste pool de reportagem, de divulgação em nossa região. É um prazer imenso estar de volta aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto tão importante para a família brasileira, para a família timbaubense, para a família pernambucana. Boa noite. Eu quero mais uma vez agradecer a você, sobretudo a você, Reginaldo, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e dizer que estamos sempre à disposição para tratarmos de assuntos de interesse da população nesse seu programa. Nosso boa noite também ao doutor Paulo Tavares. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, doutor Antônio Apolinário, Renato, Ricardo, a todos que fazem o Agora Nordeste. É importante navegar pelas ondas sonoras, eletromagnéticas e audiovisuais desta grande emissora. É um prazer enorme estar aqui falando com os seus ouvintes, falando com o internauta, com o telenauta, com todo telespectador. Para mim, Renato, Reginaldo Silva, é uma honra demais estar no seu programa, poder participar e interagir com o seu público ouvinte. Senhores, hoje a nossa entrevista vai trazer um tema muito importante: as eleições brasileiras. Que próximo domingo, dia 30, será o segundo turno, hein? Onde os brasileiros, 150 e poucos milhões de brasileiros e brasileiras, irão às urnas para decidir quem quer por mais 4 anos governar esse país. Se o atual presidente e candidato Jair Messias Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva. Nós hoje temos aqui 2 representantes da OAB, subseção Timbaúba, que eles irão tirar as dúvidas de todos os brasileiros, de todos os timbaúbenses, de todos os nordestinos, espalhados pelo mundo todo. Vocês terão a oportunidade de conhecer o que é proibido, o que não é proibido, o que pode ou o que não pode sobre as próximas eleições. Essa pergunta, a primeira pergunta, vale para os dois. Doutor Antônio e doutor Paulo, qual o papel da OAB nas eleições brasileiras? Reginaldo, a OAB, enquanto instituição que defende a sociedade brasileira, a Constituição, o Estado Democrático de Direito, ela tem responsabilidade em todos os setores da sociedade de um modo geral. Esse ano, nós estamos fazendo, inclusive, no dia da eleição, nós estamos de plantão na OAB. Esse plantão serve para defender as prerrogativas dos advogados, profissionais do direito que estão trabalhando no dia da eleição, que você sabe que são muitos, né? Os advogados são muito solicitados nesse período de eleição, e nós estamos lá na OAB com plantão para defender a prerrogativa dos colegas advogados e defender a população como um todo. No dia da eleição, defendendo a livre iniciativa do eleitor de ir e vir, de usar o seu direito de expressão, que é livre também. Então, para isso, a gente está, não só no dia da eleição, mas, de um modo geral, em toda a campanha eleitoral, e a responsabilidade da OAB também é fiscalizar essas eleições. Nós, esse ano, também, por solicitação do excelentíssimo senhor doutor juiz eleitoral, doutor José Gilberto de Souza, nós cedemos a sala da OAB do Fórum para ficar de reserva
para qualquer eventualidade que venha acontecer no cartório eleitoral, por exemplo, uma queda de rede elétrica, uma queda de rede de computação, de internet. Então, a sala do fórum de nossa cidade, que é a sala da OAB, ela vai estar disponível para o juiz eleitoral, para que ele possa usar numa possível eventualidade. E, de um modo geral, é isso que a OAB tem se portado, não só nas eleições, mas de um modo geral, defendendo a sociedade como um todo, defendendo o Estado Democrático de Direito, defendendo a Constituição. A OAB é a única instituição civil que tem poderes para interpor ação de civil pública. Isso aí na verdade, uma prerrogativa da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Então, em outras palavras, em poucas palavras, é isso. Eu passo para o nosso colega Paulo para rechear mais a pergunta e fazer mais uma resposta mais esplêndida, né? Porque o doutor Paulo além de ter um timbre de voz de FM, ele é eloquente, né? Eu gosto mais de falar assim para o público de um modo geral, assim, mas ele é mais eloquente. Doutor Paulo. Reginaldo, doutor Apolinário, a OAB, como entidade constituída num país democrático, ela tem um papel excepcional, fundamental para a garantia de uma eleição livre, independente e democrática. A nossa OAB, ela participa desde a fiscalização até a garantia da plena liberdade do direito de livre escolha, do direito de se manifestar de forma silenciosa no dia da eleição, como plenamente no período que antecede a eleição. Nunca uma entidade como a OAB, como outras entidades que velam pela democracia, como o próprio Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, os juízes de direitos, os órgãos de classes, nunca foram tão indispensáveis para a garantia desta eleição. O mundo observa com muita atenção, com muito talento, com muito temor a realização desta eleição, porque nós vivemos um período de muita autocracia, de muita arrogância e de muita prepotência do nosso mandatário maior. Nesse momento de tamanha extremidade, tamanha necessidade de maior acompanhamento e de arrobos do presidente da República de não aceitar o papel das eleições, é que faz com que a importância da OAB, a importância de outras entidades ao nível da OAB sejam fundamentais para que o brasileiro possa se manifestar de forma livre e democrática e para que entidades assim possam ser garantidoras de um processo democrático livre, à medida em que elas possam dar o seu aval e o seu depoimento de que as eleições foram limpas, tranquilas e isentas de qualquer mácula, qualquer interferência alheia ou de qualquer suspeita. Este é o papel maior de entidades como a OAB, meu amigo Reginaldo Silva. Doutor Antônio, agora para o senhor. O número de abstenção no primeiro turno foi alto, né? Cerca de 20% dos brasileiros, dos aptos a votar, não votaram. Agora, eu lhe pergunto, quem não votou no primeiro turno, pode votar normalmente, agora no segundo turno, no próximo domingo? Reginaldo, o eleitor que não votou no segundo turno, ele pode votar aliás, não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo turno, sem problema nenhum. Inclusive, não precisa justificar até a eleição do segundo turno, não precisa justificar a falta do primeiro turno, porque a justificação para a falta, ela pode ser feita até 60 dias após a eleição. Então, se a eleição foi dia 2 de outubro, você tem até o dia outubro, novembro, dezembro, você tem até dia 1 de dezembro para justificar esse voto.
E a mesma coisa com relação ao segundo turno, que será no dia 30, você vai ter até o dia 30 de outubro, 30 de novembro, 30 de dezembro, ou seja, como cai no final de semana, vai ser no dia 1 ou dia 2 de janeiro do próximo ano. Então, são 60 dias, você tem para justificar. Então, o eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode ir livremente para as urnas, votar sem precisar de justificar. Depois, passados esses 60 dias, se ele não justificar, ele pode ele vai pagar uma multa, que hoje é em torno de R$ 35,13 a tabela máxima, podendo ser cobrada até 10% só disso, dependendo das condições financeiras do eleitor. Entendi. Agora, caso ele não pague essa multa também e fique sem justificar, ele tem como penalidade, por exemplo, ele não vai poder tirar RG, que é o registro geral, ele não vai poder tirar passaporte, ele não vai poder fazer concurso público, ele não vai poder se matricular ou renovar a matrícula em escola pública. Então, são essas as sanções para quem não vota e não justifica o seu voto. Então, respondendo mais uma vez a pergunta, o eleitor pode votar no segundo turno se não votou no primeiro, sem problema nenhum. Reginaldo, eu gostaria só de fazer aqui um apelo à população de Timbaúba e à população do Brasil sobre a importância de exercer plenamente o seu direito do voto. A abstenção é uma forma de cruzar os braços, de não participar livremente, não participar de forma ativa da democracia, do exercício da democracia. Nós estamos vivendo, nesse momento, Reginaldo, desde o período da redemocratização do país, a eleição mais importante de todos esses períodos, principalmente após o período da redemocratização, uma vez que a nossa democracia nunca esteve tão em xeque, tão atacada com fake news, atacada com arroubos, com suspeitas de não aceitação do resultado das eleições. Ou seja, então é importante que maciçamente o eleitor possa ir às urnas, até para depois poder reclamar. A gente não pode deixar de participar de um momento tão importante. Esta eleição, depois do período da redemocratização, da emenda Dante Oliveira, e que nós lutamos amargamente para que possamos realizar e participar de eleições livres e democráticas, não podemos agora, neste momento crucial para a nossa democracia, deixar de participar. Então, o nosso apelo é que os eleitores possam ir de forma maciça. Vai haver veículos disponíveis em todo o Brasil, então que possam participar dessa eleição e, efetivamente, para que nós possamos eleger os nossos candidatos e enaltecer a nossa democracia, meu amigo Reginaldo Silva. Não tem dúvida, doutor Paulo. Continuando no mesmo segmento. Quem votou no primeiro turno e não votou agora, o que acontece? Não votar no segundo? Eu fiz a pergunta inversa do doutor Antônio, né? Agora, a pessoa compareceu às urnas no primeiro turno, dia 2 de outubro. Aí, no próximo domingo 30, ele não comparece. Não pode comparecer. É o mesmo processo que o doutor Antônio explicou? O mesmo processo. Ou seja, as eleições é uma eleição só, para escolher em 2 turnos. Presidente da República, em Pernambuco, tivemos segundo turno também para governador do Estado. Nesse caso, governadora do Estado. Nós já vivemos um período fundamental, um momento histórico para Pernambuco. Nós nunca tivemos uma representante mulher no Senado da República, na alta casa do Senado Federal. Tivemos agora a eleição da senadora Tereza Leitão, já no primeiro turno, uma eleição em um turno só, e a eleição de governadora ela foi postergada para o segundo turno. Temos 2 candidatas, a Raquel Lira e a Marília Reis, que é a minha candidata, certamente a candidata do doutor Antônio Apolinário também, a governadora do estado de Pernambuco. Então, quem não compareceu, comparece agora. Apesar de ser uma eleição una, mas são uma eleição em 2 turnos.
não há impeditivo de quem não compareceu no primeiro turno, pode naturalmente comparecer agora no segundo turno e votar, exercer o seu pleno direito a voto e justificar aquela ausência dela, pagar a multa ou justificar no prazo de 60 dias, como foi dito por o doutor Antônio Apolinário. Mas é fundamental que todos participem e que possam escolher de forma livre, isenta e democrática a sua candidata a governadora, e nós já estamos fazendo história. Eu peço e aproveito a oportunidade para pedir voto para a minha candidata, a candidata Marília Reis, que é a candidata mais preparada, uma candidata guerreira, uma candidata que apresenta as melhores propostas, como a proposta de isenção do IPVA para quem tem motocicleta de até 160 cilindradas, para quem ela vai isentar o IPVA para veículos que já tenham mais de 10 anos de uso. É uma candidata que defende e vai aplicar no nosso governo do estado de Pernambuco 1 bilhão para o combate à fome, vai trazer à tona projetos sociais como a Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, vai aqui também reeditar programas sociais como Vaca na Corda, programas sociais como Chapéu de Palha, ou seja, Luz para Todos, e sobretudo, a candidata de Lula ao governo do estado de Pernambuco. Então, eu aproveito e peço voto para Luiz Inácio Lula da Silva, 13, e Marília Reis, 77, para o governo de Pernambuco, para que nós possamos efetivar a nossa democracia. Agora, uma pergunta que vale para os dois também, sobre o segundo turno. Crianças de colo, crianças ou bebês de colo, ou então pessoas com dificuldade, pessoas com deficiência ou idosos com dificuldade de locomoção, podem ser acompanhados com outras pessoas? Bem, veja mesmo, Reginaldo, a criança, logicamente, a mãe que está com o filho no colo, não tem problema, ela entra, vai até a cabine com a criança, um recém-nascido, ou uma criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos, não tem problema. Agora, a criança já com 5, 6, 8 anos, ela pode entrar na cabine com a mãe ou o pai, mas sem haver nenhuma interferência na hora da votação. Com relação aos deficientes e idosos, também, eles podem serem acompanhados por pessoas, parentes, que podem levar ele até a cabine, inclusive na impossibilidade de digitar o voto naquele candidato de preferência do deficiente ou do idoso, a pessoa pode fazer isso. Isso no caso, pessoa com deficiência visual ou deficiente físico que não tenha condições de teclar na hora, pode ser feito. Entendi. Nesses 2 casos. Mas, em demais casos, é impedido completamente a penetração de outras pessoas na urna eletrônica, acompanhando o eleitor. O mais importante, Reginaldo, é que seja garantido o livre direito individual, a manifestação individual, a vontade, a livre manifestação do pensamento daquele eleitor. No caso do deficiente físico, deficiente visual ou deficiente que tenha dificuldade de visualização, é possível usar também um equipamento que possa garantir para que ele possa usar um aparelho acoplado ao computador, para que ele possa ouvir o som que é emitido pela máquina que vai coletar o voto do eleitor, o sistema sonoro. Mas a prudência, sobretudo a prudência do mesário é fundamental. O mesário, ele é considerado a autoridade superior da eleição, ou seja, ele tem o chamado poder de polícia. Os mesários são a personificação da justiça eleitoral.
a prudência do mesário, a determinação dele para avaliar cada caso, evidentemente consultando a lei, consultando o bom senso, ele vai decidir caso a caso cada oportunidade que se apresentar naquele momento. Mas, complementando a fala do doutor Antônio Apolinário, o mais importante é que você possa garantir que essa manifestação de voto ela seja individual, ela possa garantir a livre manifestação do pensamento e a vontade daquele eleitor, que, por alguma dificuldade, ele não vai exercer plenamente o seu direito de locomoção ou o seu direito de participar de forma efetiva, de forma individualizada, para garantir o seu voto. Lembrando aos internautas, aos amigos e amigas que estão nos vendo em todo mundo, em Timbaúba, em Pernambuco, que podem deixar sua mensagem no Facebook do Agora Nordeste, que iremos ler ele aqui online. Também, daqui a pouco, tem uma participação especial do Dr. Neto Apolinário, que ele irá também participar do nosso debate, e ele de forma virtual, mas irá, com certeza, dar uma grande contribuição para nós. Neto, já nos ouve? Boa noite, Reginaldo, doutor Antônio, doutor Paulo Tavares. É um prazer estar aqui nessa noite com todos vocês para abastecer a nossa população de um tema tão revelante. Estou à disposição, Reginaldo. Neto, vamos falar do evento amanhã. Amanhã terá um acontecimento em prol da candidatura de Lula aqui em Timbaúba. Como será organizado esse evento? De onde sairá? Até onde? Como será esse evento? Então, este evento de Lula amanhã partiu de lideranças da esquerda, certo? Como você sabe, aqui em Timbaúba, a esquerda, com apoio a Lula, teve mais de 21 mil votos e a direita aproximados 8 mil. Então, são muitas pessoas que estão encabeçando, seja de situação, seja de oposição. Será um evento, eu particularmente não estou na comissão, mas voto em Lula para presidente da República. Será um evento... isso que eu ia perguntar. Voto sim, eu não sou de ficar em cima do muro. Todo mundo sabe que minha posição sempre foi muito transparente com quem estou e meu modo de fazer política. Então, jamais, em um momento histórico esse da nossa sociedade brasileira, eu poderia me furtar em fazer essa mudança aí na presidência da República, que é sadio, é salutar. Eu também sou a favor de mandato único para membros do Poder Executivo, para que não se gere um comodismo no segundo mandato, tendo em vista que não poderá ser mais reeleito para um terceiro mandato. Então, eu sou desse time. Então, Reginaldo, sairá às 19h, mas eu fiquei muito triste porque cercearam um direito que é de todos de se manifestar a favor de Lula, a favor do seu governador, tendo em vista que a gente não tem mais campanha de deputado federal. Então, eu acho que foi um erro grande dos membros, dos representantes, dos líderes, em proibir que o povo leve a bandeira, seja de Marília, ou seja de Raquel, ou seja qualquer outra bandeira que tenha um cunho político. Eu acho que é uma manifestação majoritária que tinha que ver que Lula tem suas bases, e pessoas gostam de Marília, outras gostam de Raquel, então não devia coibir isso. E, além de tudo, é uma manifestação democrática, né? Exatamente, democrática. A gente sabe que a esquerda tanto combate a censura, o centro-esquerda também, e eu acho que fugi um pouco dessa parte democrática. Fiquei muito triste com isso, mas de antemão, no sábado também terá um novo evento da esquerda também, de apoio a Marília Reis e a Lula novamente, que sairá também da Praça Timbaúbinha às 8h. Quero convidar a todos também que possam estar presentes, todos os timbaúbenses de cidades vizinhas, para a gente também fazer uma grande carreata com moto, com bicicleta, com carro, caminhão. No caso, sairá da Praça Timbaúbinha sábado às 8h. Sábado, às 8h também, terá um evento de apoio a Marília e a Lula. E na sexta, às 19h, um evento de apoio a Lula. Pronto, Neto, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta novamente a conversar. Deixa eu passar obrigado, aqui agora.
Estou à disposição. Daqui a pouco ele volta, viu? Não sai daí, Tá não. bom, valeu. Eu gostaria, Reginaldo, de fazer uma colocação sobre a fala importantíssima do doutor Neto Apolinário, no sentido de que foi um grave equívoco a organização desse evento de esquerda suprapartidário, ele ter criado um embaraço para que o público possa se manifestar através de bandeira, através de qualquer outro símbolo nessa passeata. De toda forma, eu acho que essa proibição ela é inócua, ela não surtirá efeito, porque ninguém segura o povo. Se o povo quiser ir com a bandeira de quem quer que seja, de Marília ou de qualquer outro candidato, o povo irá. Não será 7 pessoas que votaram contra a manifestação popular através de símbolos e bandeiras, estandartes, ou seja, que vão impedir que o povo livremente possa levar a sua bandeira. É uma manifestação de rua e, por mais que seja o desejo íntimo, pessoal de qualquer organizador, isso não é o bastante para segurar a vontade do povo. E tem algo importante. Ora, no dia da eleição, você pode fazer a sua manifestação individual, pessoal, silenciosa, quanto mais num período em que você pode extravasar de alegria e se manifestar em favor de determinado candidato. Penso que essa proibição é inócua, não surtirá efeito e nem impedirá que aquele que queira ir possa ir com a sua bandeira, a bandeira de Lula, a bandeira de Marília, ou a bandeira de quem quer que seja, para se manifestar em apoio e adesão à candidatura de Lula, o que é o que importa. Até porque a candidata de Lula aqui em Pernambuco é Marília, né? Sem sombra de dúvida. Mas, doutor, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Sem sombra de dúvida. Agora vamos falar sobre outro tema que é muito polêmico aqui no Brasil atualmente, né? Que isso foi um tema que dizem os especialistas sobre essas notícias falsas, né? As tais fake news, que isso foi mais um instrumento instrumentalizado pela direita, né? No mundo todo, não só no Brasil, mas começou já na Inglaterra, no Partido Conservador, nos Estados Unidos, através de Trump. Agora, eu queria fazer uma pergunta, né? No caso, doutor Antônio Apolinário, depois eu passo para o doutor Paulo novamente. O senhor acha que essas notícias falsas ela têm o poder, têm a capacidade de mudar o pensamento do eleitorado brasileiro? Além de ser um crime, né? Veja mesmo, Reginaldo. Sem querer polarizar a situação, nem estar agredindo diretamente quem quer que seja, tudo de ruim que você colher na política vem da direita. A direita só traz coisa ruim para o povo. Ela não beneficia a população em nada, porque a direita ela tem um sentido político de manobrismo do patrão, do empresário sobre o trabalhador. E não dá brecha para que ninguém possa evoluir na sociedade, pois a exploração do empregador para com o empregado é a fonte principal do trabalho dessa direita mundial, como você disse. Essa fake news, logicamente, que ela é um mal do século. O presidente que está saindo agora, se Deus quiser, vai sair agora no final do ano, ele foi eleito praticamente com uma fake news. Trabalhou em fake news, ninguém até hoje se duvida até daquela facada que ele levou. Será que aquilo foi uma fake news também? Quem sabe? E ele também tem outra coisa, e ele ainda vem usando essa fake news hoje. Ele vem trabalhando em cima de fake news para se reeleger presidente de novo. Mas o povo não vai se dobrar, desta vez, a esses caprichos de quem quer que seja, dessa direita fascista que se impõe no Brasil, não é? A esse presidente que também é fascista, porque ele apoia tudo que é do fascismo, tudo que é de extrema direita. Então, agora, com relação ao contexto de sua pergunta, se a população pode ser influenciada? Ser influenciada, lógico que pode. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, a sociedade de um modo geral brasileira, uma grande parte do brasileiro, ele é um povo despolitizado, é um povo que não tem um conhecimento geral
cultural maior e, com certeza, se deixa levar, muitas das vezes, pelas fake news, pelas notícias falsas, principalmente elas que vêm da direita. Então, eu acredito que, nesse ano, nós não vamos ter prejuízo, agora, no final desse segundo turno, com essas fake news, porque vamos vencer essas eleições. Mas que ela é um câncer no mundo, é um câncer no Brasil, e fez este presidente que está saindo agora, no dia 31 de dezembro, se Deus quiser, fez ele presidente 4 anos. E o resultado foi esse que está aí. O povo está sofrendo, o povo está massacrado, o salário está diminuto, a Previdência Social foi aprovada aí, projeto da Previdência, que acabou com a aposentadoria do pobre, que fez que o homem trabalhador tivesse mais 5 ou 6 anos para se aposentar, dificultou em muito as aposentadorias. Então, tudo isso foi o que a gente ganhou com esse homem que está aí no poder, que trabalhou toda uma campanha com fake news. Domingo então, que vem o pessoal vai decidir sobre isso, né? O povo brasileiro. Então, domingo, eu acredito que, se Deus quiser, que vamos ter de 5 a 6 milhões de votos de folga. Eu acredito nisso. Possa ser até que dê mais. Mas eu ficarei muito satisfeito se passar dos 5 milhões de votos que o povo brasileiro, a resposta que o povo brasileiro vai dar a esse presidente homofóbico, a esse presidente racista, a esse presidente que não gosta de homossexuais, que agride mulheres, agride negros, a este presidente que cria um clima com as crianças e adolescentes, criou um clima. Minha gente, é horrível isso. Um presidente da República que não tem respeito sequer pelas crianças e adolescentes de nosso país. Mais interessante sobre tudo isso, sobre o pintou o clima, depois a gente vai voltar a esse assunto, mas eu queria, doutor Paulo, quer comentar alguma coisa sobre as fake news? Eu gostaria sim, Reginaldo. Notícia falsa, né? Eu gostaria sim, Reginaldo, que esse processo de desinformação, segundo tem se apurado, ele surgiu realmente nos Estados Unidos, Inglaterra, e tem como mentor Steve Bannon, que é alguém de extrema-direita, que difunde em todo o mundo o processo de desinformação, e isso é muito ruim, porque o atual presidente da República ele tem difundido a insegurança nas urnas, o que tem levado e elevado bastante a desconfiança de alguns seguidores do atual governo federal, do atual representante, presidente da República, do governo federal, no sentido de forma desaconselhada, questionar, inclusive, decisões do TSE em relação à segurança das urnas, questionar todo o processo político, inclusive nas redes sociais, de causar desinformação em massa. Recentemente, no grupo de WhatsApp da OAB, foi lançado um vídeo onde uma colega advogada dizia, reproduzindo a fala de alguém, onde teria um assistente de produção na Rádio Pan, na Jovem Pan, e uma colega advogada, no nosso grupo de WhatsApp, veiculou como se fosse um representante do TSE, que estava censurando a Jovem Pan. Ora, o processo que impediu a Jovem Pan de desqualificar de forma criminosa o presidente Lula, ao chamar de chefe de organização criminosa, descondenado, ladrão, entre outros argumentos desqualificativos, impediu que fizesse um ataque direto à honra. Então, essa nossa colega divulgou como se fosse censura e como se fosse um representante do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acabei intervindo,
chamando a atenção que aquilo é uma fake news, que a quem ela chamava ou dizia, reproduzia uma fake news no grupo do WhatsApp da OAB, era um assistente de produção que estava assessorando. Então, esse processo de desinformação, ele atinge várias camadas sociais. Eu, por exemplo, já fiz intervenções junto à nossa OAB, tanto na Rádio Timbal FM, como no próprio grupo de WhatsApp da OAB, para que a gente pudesse ter mais critério, ser mais seletivos ao abordar certos temas que são processos desencadeados de desinformação. Nós temos que avaliar toda e qualquer notícia, porque essa notícia falsa ela causa um desserviço. Nós estamos vivendo um período que é chamado a tal modernidade líquida, onde tudo é líquido, é banal, de forma insólita, sem regra, sem regramento, colocado nas redes sociais para desencadear um processo de desinformação. Isso acaba causando um procedimento e um processo de desestabilização no país. E é reprovável, é inaceitável que nós possamos estar difundindo fake news, que é algo que acaba atrapalhando o processo democrático em toda e qualquer nação. E no Brasil não é diferente, meu caro Reginaldo Silva. Daqui a pouco estaremos chamando mais uma vez para a participação de Neto Apolinário. Mas vamos debater agora um assunto que é muito polêmico. Vamos colocar Neto no ar logo, né? Sim. Para ele participar. Pronto. Doutor Neto, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Reginaldo, e a todos que estão aqui conosco nessa noite. Quer falar alguma coisa sobre essa polêmica, dessa fake news, né? Que está assolando o Brasil todo? Como o doutor Antônio falou, esse câncer que tomou conta do Brasil? Sendo breve, como o doutor Antônio e o doutor Paulo bem citou, a fake news atrapalha o nosso país em um todo, desestabiliza, mexe com a economia, mexe com os investimentos estrangeiros, que um país que não tem uma estabilidade, ele perde recursos. Enfim, é um caos o que parte da direita está causando em nosso país e algumas minorias também de centro e de esquerda. Eu acho que é um jogo sujo, é um jogo rasteiro, não tem que existir fake news. Eu acho que a boa política é o caminho para todo e qualquer candidato e que vença, Reginaldo, aquele que tiver melhores propostas, melhores planejamentos e que o povo abraça. Eu acho que a política tem que ser feita dessa forma. Vamos falar um pouco para a política local, ou seja, né, para a política de Pernambuco, política estadual, porque notoriamente você já declarou apoio a Marília Reis, né? Qual o motivo? Você acha que ela é a melhor candidata para os próximos 4 anos? Para Pernambuco nos próximos 4 anos? Reginaldo, eu não compreendi bem quando você falou aí, tremeu a voz. Você poderia me repetir? Você notoriamente declarou voto a Marília Reis, não é verdade? Qual o motivo? Ela é a melhor para os próximos 4 anos, ser a governadora do nosso estado? Na sua opinião? Eu não estou ouvindo, Reginaldo. Quando você fala no microfone, está dando uma interferência. Daqui a pouco chamando você novamente, hein? Só um defeito técnico, daqui a pouco chamando. Vamos voltar agora para cá. Vamos falar numa polêmica que tomou conta essa semana, que foi aquele ex-deputado Roberto Jefferson atiando lá em agentes policiais, agentes públicos que foram cumprir o mandado contra ele. Essa é uma política armamentista do atual presidente da República. Um cara que diz que defende a família, mas, ao mesmo tempo, ele prega uma política armamentista muito forte, onde armas de grosso calibre, até granada, um ex-deputado que seria um exemplo para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo, ele recebe os agentes policiais da Polícia Federal, que estão no seu papel, cumprindo o papel, ele recebe a tiros. O que você acha disso, doutor Antônio? Um parceiro, né, de Bolsonaro, um apoiador dele, a gente não podia esperar uma coisa diferente. Um verdadeiro absurdo. A Polícia Federal, um delegado, 2 e 3 agentes, inclusive uma mulher que foi agredida
por esses estilhaços da granada. Um verdadeiro arsenal dentro da casa do ex-deputado, que estava em regime de acompanhamento com pulseira eletrônica, não é? E que não podia, juridicamente falando, inclusive, ter dentro de casa nenhuma arma, e tinha um arsenal desse. É um companheiro de Bolsonaro, é um apoiador de Bolsonaro, um candidato a presidente da República, que tem como lema o armamento, que ele faz assim para matar o povo. Isso é um incentivo. Hoje, tudo que acontece de ruim nesse país, a culpa é dele, porque ele é quem faz com que o país vá para o caminho errado. Ele incentivou aí, por muito tempo, ele incentivou a compra de armamento, ele incentivou a abertura de canais para se ter porte de arma, ele incentivou a abertura em diversos lugares de tiros, empresas que fossem ensinar as pessoas a atirarem. E isso não tem cabimento. Um país não pode, nem deve ter como princípio o armamento, não deve ter como princípio o matar, o matar para se defender. Não tem nada que matar para se defender. O interessante é que existe mais armamento na mão dos tascatos, né? Tem colecionador, atirador e caçador. Existe mais armas do que as forças policiais, né? As forças militares, né? E com as Forças Armadas e as polícias do Estado. E as polícias. Você não vê o que tinha na casa do deputado? Do Jefferson? É brincadeira o que tinha de armamento ali? A polícia. E se esses dois policiais militares federais, o delegado e a agente, tivessem ido a óbito? 2 vidas perdidas, em estrito dever de cumprimento da profissão. Então, isso é o governo de Bolsonaro. O governo de Bolsonaro é isso. É o atrapalhamento, o governo de Bolsonaro é o incentivo à violência, entendeu? É denegrir a imagem da Igreja Católica, padres, como recentemente um dos deputados fez difamação com o arcebispo emérito do Rio de São Paulo, com o Papa. Então, é isso, isso é o governo de Bolsonaro. Infelizmente, a gente está passando por esse momento, mas está faltando muito pouco. Nós estamos hoje no dia 27 de outubro, domingo teremos a eleição, e mais um mês e pouco depois, ele, de uma vez por todas, já tem que se acostumar, já está na hora de já ir mesmo embora. E tem uma coisa, espere, já ir embora para casa por enquanto, porque depois você vai para a cadeia, viu, Jair Bolsonaro? Doutor Paulo, depois o senhor fala sobre isso, a gente continua esse papo, né? Vamos ouvir de novo o Neto, né? Vamos sim. Neto, agora tá bom, Neto? Tá me ouvindo bem agora? Agora tá ótimo o áudio. Diz uma coisa, eu fiz tal pergunta, né? Por que você escolheu Marília Reis? Você acha que era melhor para conduzir o nosso Estado pelos próximos 4 ou talvez 8 anos? Jamilton, na verdade, foram... Reginaldo, perdão, meu perdão, um abraço ao amigo Jamilton, também, que é muito meu amigo. Senhor Reginaldo, perdão. Tudo bem. Eu estou na Rede Sustentabilidade, sou presidente da rede aqui em Timbaúba, faço parte da rede a nível estadual também como membro do partido, e em várias reuniões a gente encontrou, por maioria, que o melhor caminho, tendo em vista que a gente já vem de um forte apoio a Lula, a gente já vem de esquerda, cumprimos o compromisso da federação com o PSOL, que o deputado Túlio só foi eleito justamente por conta dessa federação, porque ele só não teria os 175 mil votos. E, em respeito a isso, em respeito a esses compromissos de reunião, a gente decidiu por maioria que ficaria com Raquel. E também
em apoio ao trabalho que Marinaldo muito bem vem fazendo e realizando aqui em Timbaúba. A gente viu agora, por último, aí, inaugurando hoje um atacadão com aproximados 300 empregos diretos, consegui no ano pretérito, através de Túlio Gadelha, através da esquerda, através do amigo Randolph, mais de 2 milhões de reais em recursos aqui para o nosso município, PSFs, reformas de PSFs, trator agrícola. Então, eu acho que o caminho era esse. Também, paralelo a isso, olhei com atenção as propostas tanto de Marília como de Raquel. Me identifiquei muito mais com a de Marília por ser popular, por ser em defesa do trabalhador, por ser em defesa dos mototaxistas que têm suas motos até 160 cilindradas, que não mais precisará de pagar IPVA, poderá rodar tranquilo, sem fugir das blitzes. Então é isso. Se a candidata Marília está com o povo, eu estou com ela para apoiá-la, ganhando ou perdendo. Mas tenho certeza, com esse empate que já existe hoje, tenho certeza que com a força de Lula, a força dos prefeitos que estão com elas, um deles, Marinaldo, Marília irá virar esse jogo, sim, irá ser eleita no próximo domingo. Muito bom, Neto. Lhe ouvir. Fique mais um pouquinho, daqui a pouco. Vou conversar com o doutor Paulo agora sobre um tema muito polêmico. Daqui a pouco, se você quiser, você pode falar. Sobre a questão do armamento. Né? Tá bom, Muito Neto? bem. Até mais. Até mais. Reginaldo, essa questão do armamento, do porte de arma, o porte ilegal de arma, e sobre a decisão do TSE de suspender esse porte de arma, primeiro eu quero deixar claro que esta decisão, ela de não estar armado nas sessões, ela está constante no Código Eleitoral de 1965. O nosso Código Eleitoral é de 1965 e essa determinação de não estar nas sessões de votação, nas cabines de votação, usando o porte legal de arma, isso já é há muito tempo, ou seja... Uma decisão desde o regime militar? Desde 65? Desde o regime militar. O que é que, muito importante. O que é que dispõe o Código Eleitoral? De que até as Forças Armadas que podem utilizar armamento, podem usar a arma no dia da eleição, tem que ficar a 100 metros das cabines de votação. O que o TSE apenas fez foi regulamentar, tornar isso claro, tornar à tona, disciplinar. Há um desejo muito grande, após a liberação, a facilitação do presidente da República do acesso à arma, das pessoas utilizarem as suas pistolas, revólveres, a sua arma para votar. Então, o TSE ele não comina crime nem impõe sanção. Os crimes já existem e as resoluções apenas disciplinam. No passado, o coronel, eles utilizavam o poder da arma para intimidar, para que as pessoas não pudessem ter acesso de forma livre às cabines de votação. Atualmente, o que é que pode acontecer? Se alguém for até a cabine de votação utilizando arma, essa pessoa poderá ser presa em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O mesário, que é a autoridade superior da eleição, ou seja, é ele que tem o poder de polícia para agir, pode, inclusive, autuar em flagrante delito quem descumprir determinação legal, regulamentar, e ir para a cabine de votação portando arma de fogo. Se for necessário, inclusive, de um policial militar estar presente na cabine de votação para impedir qualquer tumulto, ele vai ser convocado pelo mesário e vai lá fazer cessar qualquer tentativa de tumulto, ou de CCA, ou de impedir o voto individual do eleitor. Mas, a rigor, desde o Código Eleitoral de 1965, as Forças Armadas, aquele integrante da Força Armada, ele tem que ficar a 100 metros da cabine de votação. Então, essa decisão é apenas regulamentar essa polêmica criada por muita gente, principalmente por bolsonarista, não tem a menor fundamentação, porque o TSE, como disse, regulamenta algo já pré-existente
desde o período de 1965, da ditadura militar. Eu queria ouvir agora do doutor Antônio sobre o crescimento do assédio eleitoral que começou. Era uma prática antiga, né? Dos coronéis, das pessoas assim que obrigavam os funcionários, seus empregados, né? A votarem nos seus candidatos. E essa prática, pelo jeito, está voltando devido ao alto número de denúncia. Eu queria que os senhores comentassem sobre isso. Reginaldo, na verdade, antigamente, né, como você falou, e nós já vivemos isso antigamente, eu e você, que não somos tão jovens, né? E quando os compadres e as comadres também, né, trocavam seus títulos com os candidatos e os candidatos ficavam com os títulos eleitorais em suas casas para mandar o povo votar, e votava, tinha gente que votava 8, 10, 15 vezes, e as comadres e os compadres ficavam só em casa, na casa do candidato, esperando o título de volta. E com relação à situação do empregado hoje sendo assediado, o presidente Bolsonaro, ele sabe que está completamente derrotado. Aí o que é que acontece? Apoiadores dele, que na maioria, porque o apoiador dele se divide em dois, né? O empresário, que vive usurpando do trabalhador, pagando salário de miserável ao trabalhador, ele se divide nisso. O empregador, que é o patrão, e o gado, né? Aquele gado que vive comendo ração, não é? Porque o gado de Bolsonaro é aquele que vive mesmo comendo aquela ração que ali dentro do pasto. Ele não sai dali para nada. Então, é aquele gado que faz só balançar a cabeça para comer e levantar e depois balançar de novo para tomar água. Então, esse pessoal está como ter o poder na mão do empregado. Ele tem 8, 15, 20, 50, 200, 300 empregados na mão. Ele está começando a se apoquentar com a situação e está fazendo com que o empregador venha a forçar que o empregado vote no candidato Bolsonaro. Mas os assédios estão sendo denunciados, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais estão punindo severamente esses denunciados. Esses denunciados que são patrões, que estão fazendo isso, não é? Então, logicamente que tem um sentido de ter uma certa influência no resultado das eleições disso, porque se há de convir que, infelizmente, nós, como eu falei em linhas anteriores, nosso povo é ainda despolitizado, nosso povo ainda é um pouco, não tem um nível cultural que mais ou menos, tem muitos que nem tem nem mais ou menos preparado, então isso pode levar a alguma situação de um eleitor votar com medo de perder o emprego, o eleitor votar pensando que porque o patrão vai saber que ele votou, porque ele vota na 15ª secção e o patrão sabe o título dele. Então, se não aparecer um voto ali, ora, como é que não vai aparecer numa sessão eleitoral voto para Bolsonaro ou voto para Lula? Lógico que vai aparecer. Então, não tenha medo, não. É só intimidação. Vá, né? vote em Lula, vote em Lula pela liberdade do Brasil, vote em Lula para que tudo de ruim que aconteceu durante esses 4 anos se dane de uma vez por todas desse país. Então, eu acredito que, mesmo com todo esse assédio, o trabalhador brasileiro é inteligente, o trabalhador brasileiro é sofrido, o trabalhador brasileiro tem em mente que
esse país só tem jeito, só vai mudar se for através de uma política de centro-esquerda, onde o povo tenha vez e voz, onde o povo tenha emprego, onde o povo tenha trabalho, onde o povo tenha dignidade. Então, mas não vai se levar por esses falsos patrões que estão aí querendo tumultuar o processo eleitoral. Doutor Paulo. Reginaldo, essa figura típica está no artigo 300 do Código Eleitoral. E essa figura é aplicável tanto ao servidor público como também ao empregado particular. E observe bem, Reginaldo Silva, a importância de se tentar impedir essa prática. Hoje, como bem disse o nosso colega doutor Antônio Apolinário, vários empregados estão sendo assediados a votar no atual presidente da República sob pena de perder o emprego. O fundamental é que, na hora da votação, cada empregado, independentemente da coação, que é um crime eleitoral exercida pelo patrão, ele possa individualmente exercer o seu direito de voto e não cumprir essa determinação que é dessa gente que tem feito sob a ameaça de que, se o presidente da República não se eleger o atual presidente, essa gente, o trabalhador, possa perder o emprego. Mas eu quero também fazer um complemento no quesito anterior, que eu falei da questão do porte legal de arma de fogo, para ficar claro que eu falei da possibilidade de prisão em flagrante. Nós estamos, atualmente, no chamado período defeso. De acordo com o artigo 236 do Código Eleitoral, desde 5 dias antes das eleições até 48 horas após as eleições, é terminantemente proibido qualquer autoridade prender o eleitor, a não ser o eleitor que esteja em flagrante delito ou aquele que tem sentença criminal condenatória em seu desfavor por crime inafiançável. Fora essa hipótese, o eleitor não poderá ser preso. Ele só poderá ser preso em flagrante delito porque, a partir do dia 27, salvo engano, 27, 5 dias antes das eleições, até 2 dias após, o eleitor não pode ser preso, só se for apenas em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada, sentença escrita e fundamentada da autoridade judiciária por crime inafiançável. É só a ressalva que eu fiz, porque alguém poderá indagar sobre a prisão em flagrante. Ela pode acontecer no dia da eleição por crime eleitoral ou qualquer outro crime, porque o Estatuto do Desarmamento e a lei penal não está revogada no dia da eleição. Apenas em 2 circunstâncias não poderá o eleitor ser preso, aliás, em flagrante delito ou por sentença condenatória por crime inafiançável, meu amigo Reginaldo Silva. O papo está muito agradável, mas a hora está chegando, né? Tudo que é bom dura pouco, né? Queria Corre mais ligeiro. pedir aos senhores para suas considerações finais. Pode um tema livre, pode falar o que quiser, pode pedir voto, pode... Sim. Eu vou ouvir os dois aqui, os senhores Antônio Apolinário e doutor Paulo. Em seguida, eu queria ouvir também Neto, inclusive sobre um tema que é importante para ele. Tem que ser mais rápido, né? Reginaldo, nessas considerações finais, a gente quer agradecer, sobretudo, a você e essa família maravilhosa que você tem, o trabalho que vocês desenvolvem nessa região nossa na imprensa, né? E isso é muito bom. O bom aqui era que nós tivéssemos aqui um debate com o pessoal da direita, mas eles fogem, né? Eles têm medo, são frouxos. Eles sabem que eles não têm sucesso, que eles não têm argumentos, que eles só têm o que é de ruim para o povo brasileiro. Então, eles, infelizmente, tem pessoas amigas que são de direita, mas que não têm coragem de vir aqui ficar frente a frente com a gente para bater um papo e conversar. Então, a gente pede ao eleitor brasileiro, à eleitora brasileira, ao jovem que tem seu primeiro voto, que vote com dignidade, vote com honrabilidade, escolha
o candidato que realmente representa o trabalhador brasileiro, que representa a classe média brasileira, que representa também parte do empresariado sério desse país. O candidato que não vive propagando o mal, a armação, o andar armado, o candidato que não denigre a imagem dos religiosos, seja católicos, seja evangélicos, que não ofusca por 100 anos os seus atos praticados, porque está cheio de irregularidades. Então, tudo isso é que o nosso povo, tanto o nosso povo jovem, como o nosso povo mais antigo, e, sobretudo, essa juventude que está aí, que é o futuro desse país, vote certo, vote em Lula 13, faça um L bem grande, vá para a cabine eleitoral do jeito que vocês acharem que deve ir. Logicamente que não pode ir sem roupa, né? Ou então de short de praia e de camiseta. Mas com camisa de Lula, camisa vermelha, boné, bandeira, faça o que você achar correto. Aí sim você pode fazer. Mas vote em Lula, que você está votando no futuro do nosso país, dos nossos filhos e dos nossos netos. Muito obrigado a vocês. Passo agora para o Dr. Paulo fazer suas considerações finais e até uma próxima, que já deixamos aqui, Reginaldo, à disposição para fazermos depois uma análise geral sobre as eleições que se encerrarão no próximo domingo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio, pela sua presença, que muito nos honra, e até a próxima, se Deus quiser. Para encerrar também, as suas considerações do doutor Neto. Não estamos te ouvindo, Neto. Deve estar desligado o microfone. Oi. Agora está te ouvindo. Pronto, vamos lá. Reginaldo, muito obrigado pela oportunidade, a você, que todos que fazem o Timbaúba agora, doutor Antônio, doutor Paulo Tavares, é sempre um prazer. Estou a posto aqui para quando quiser bater esse papo bom, papo democrático, e estarei à disposição. E dizer ao povo que no próximo domingo vote consciente, vote no que acha melhor realmente para o futuro do nosso país e do nosso estado, se abstenha de confusão, de briga. Se vê que é cabeça quente, vote, vá para sua residência, evite conflito, vote no seu candidato na paz. A gente sabe que muitos votam e ficam por ali na frente do... Oi? Você tem informação, porque o TSE liberou as prefeituras para disponibilizar de veículos de transporte gratuito para o povo. Você tem informação que terá isso? Positivo, está liberado os transportes gratuitos, seja ônibus escolares, seja carros agregados. O próprio tribunal, o TSE também, ele compactua, requisita alguns carros também para que faça esses transportes. Então, vai ter carro rodando, vai ter carro circulando sim. Então, não há motivo para você deixar de votar. É bom, é salutar, para o país que você preste seu voto, preste seu dever democrático. Não adianta se omitir numa situação histórica, numa situação que o Brasil precisa de uma definição do bem, de uma definição de mudança. Muito obrigado, Neto, pela sua participação. Desde já, eu refaço o convite para uma próxima vez e estaremos juntos novamente. Fico com Deus. Certeza. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Doutor Paulo. Reginaldo Silva, foi um prazer estar aqui no seu programa, no Agora Nordeste, falar para o seu público ouvinte, dizer da importância dessas eleições, o quanto nós temos a expectativa que seja uma eleição limpa, isenta, austera, e dizer também que nós temos uma oportunidade enorme de mudar a página desse país, de redemocratizá-lo, de tornar a democracia plena,
para que possa alcançar também o trabalhador, incluir o trabalhador, o jovem, a dona de casa, o empresário, o estudante, toda a população do Brasil, tornar novamente uma época de civilidade. Nós estamos em uma eleição em que nós estamos escolhendo não apenas 2 candidatos comuns, 2 candidatos democratas, mas sim, nós vamos escolher entre a civilização e a barbárie, entre o bem e o mal, entre a austeridade e a desavença, entre o futuro promissor e aquele que quer a destruição, produzir fake news. É a eleição mais importante dos últimos anos, é a eleição mais importante depois da redemocratização do país. É por isso que nós temos que participar de forma maciça, diminuir os índices de abstenções, trilhar um caminho do progresso, unir o Brasil, unir o povo, unir o jovem, unir a dona de casa, o preto, o branco, a direita, a esquerda. Ou seja, é o momento do Brasil. Eu quero aproveitar a oportunidade e fazer apenas uma pequena correção. A decisão que autoriza as prefeituras fazer com que os ônibus, liberarem os ônibus de forma gratuita, ela é do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, foi uma decisão monocrática do ministro Barroso, STF, Supremo Tribunal Federal, e depois o Supremo Tribunal Federal, por maioria, por 6-5, ratificou a decisão monocrática de Barroso. Então, que nós possamos ter essa eleição democrática, participativa, e quero também aproveitar a oportunidade para pedir voto para Luiz Inácio Lula da Silva, para Lula, votar 13, para que a gente possa ter um país diferente e possamos incluir o brasileiro de todos os cantos do país, e também votar em Marília Reis 77. Um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração e até a vitória de Marília Reis, governadora de Pernambuco, para fazer história, e também a eleição de Lula, para que o Brasil possa seguir em frente de forma austera e de forma positiva. Um forte abraço e um beijo no coração de todos. Eu quero agradecer, a início, a todos que nos assistiram, né, que estão nos assistindo, e também o vídeo ficará disponível nas plataformas Agora Nordeste, tanto no Facebook como no YouTube e Instagram. Vocês podem assistir novamente mais tarde. Agradecer aqui aos senhores, doutor Antônio Apolinário, doutor Paulo Tavares, e ao advogado também, doutor Neto Apolinário, que também teve a sua boa participação aqui. Agradecer aos 3 e pedir aos timbalbenses, aos pernambucanos que vão para as urnas no próximo domingo, votar no seu candidato. Pense antes de votar, pense o que será melhor para o Brasil e para Pernambuco, porque essas pessoas que você escolher, no mínimo, elas irão governar por 4 anos. E aí depende o futuro da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos. Aí vai depender também a violência, se vai diminuir ou aumentar, vai diminuir se a saúde vai melhorar ou não, a educação se vai melhorar ou não. É muito importante você votar. Tem carro, é gratuito para todo mundo, e vão às urnas no próximo domingo com bastante tranquilidade, com o coração desarmado, né? E com o dedo firme para votar no candidato que você assim melhor desejar. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus e até a próxima.